Bom, gente, hoje nós vamos começar a falar de morfologia. Lembra da morfologia? Nós vamos começar a falar dela. A morfologia, o que a gente estuda? A gente estuda a forma. Ó, morfo é forma e logia é estudo. Então, é estudo das formas. Em se tratando de gramática, em se tratando de língua portuguesa, aí no caso nós vamos falar de forma das palavras. E aqui, claro, vai ser a nossa introdução. Nós ainda vamos começar a falar de estrutura de palavras. Nós vamos falar dessas pequenas estruturas de palavras. Então a nossa introdução é essa: estrutura das palavras. E dentro das estruturas das palavras, nós estudamos uns elementos bem pequenininhos e eles são chamados de morfemas. O nosso estudo, então, é estrutura das palavras. Vamos começar hoje e agora nós vamos até o final do ano falando de morfologia. Dentro da morfologia tem esse início, que são as estruturas das palavras, e depois formação de palavras. Nós vamos falar disso também até o fim do ano. Estrutura de palavras, formação de palavras. Dentro da estrutura das palavras nós temos os morfemas. E o que são os morfemas é o que nós vamos falar hoje. Também nós vamos tentar entender o que é isso, né? O que é esse tal de morfema, e nós vamos também falar um pouco de alguns deles. Não dá, vocês viram que são muitos, né? São muitos morfemas aqui, e nós vamos falar de alguns deles. Basicamente hoje nós vamos falar apenas do radical e da raiz, mas também nós temos o prefixo e o sufixo, nós temos vogais temáticas, nós temos o tema, nós temos as desinências e nós temos as vogais e as consoantes de ligação. E agora você já deve estar se perguntando, mas como que eu vou saber se um elemento é morfema ou não? No primeiro momento, o morfema é a menor unidade portadora de sentido dentro de uma palavra. Por exemplo, o plural, aquele Szinho, né, que forma o plural. Eu tenho casa e depois eu tenho casas, eu tenho peixe, eu tenho peixes, eu tenho vassoura, eu tenho vassouras. Esse pequeno S, ele traz uma informação. Unidades que trazem informação, nós chamaremos de morfemas. Qual a informação que aquele pequeno S colocado no final traz? A informação de que é mais de um. A informação de que aquela palavra está no plural, representando mais de uma coisa daquela que está escrita. Então o S trata-se de um morfema. O inho, aquele pedacinho, né, aquele sufixozinho que a gente coloca no final da palavra, e já lembrando, né, o prefixo, pré, vem antes, o sufixo, su, fica depois. Então, prefixo, sufixo, eles agregam um novo sentido àquela palavra. Então, quando eu tenho o inho, ele vai trazer a ideia de pequeno. Ó, carrinho, soninho. E aí às vezes, e aí depois nós vamos conversar sobre tudo isso, porque o inho ele traz a ideia de pequeno, o ão traz a ideia de grande, mas às vezes, até como no exercício inicial que vocês vão fazer, vocês vão ver que o inho às vezes é carinho. Posso te dar um abracinho? Nossa, olha as mãozinhas. Então às vezes é carinho, é afeto, às vezes é para diminuir o objeto. Não vai sair comigo com esse vestidinho. Nossa, cara, mas pô, tá tão bonita, mas olha esse... Mas esse... Você viu aquele sorrisinho falso? Então, às vezes, não é possível. Você trabalha naquele jornalzinho. Então, às vezes, passa uma ideia também de desvalorizar o objeto. Dentro da interpretação, porque aí já entra, sai da morfologia e nós voltamos para a semântica, que é a interpretação, que são as construções de sentido. Morfologia estuda as formas, mas o que interessa para nós é o sentido que essas formas agregam, como que isso se comporta dentro do texto. E é isso que nós vamos estudar hoje. E hoje, como eu disse, basicamente nós vamos falar o que é o morfema e nós vamos falar do primeiro deles e mais importante de todos, que é o radical, ou também a chamada raiz. Vou lá para a nossa área de trabalho e a primeira pergunta é essa: morfema, o que é isso? O que é esse tal de morfema? A resposta é simples, eu já disse, o morfema é a menor unidade portadora de sentido
que uma palavra pode ter. A menor unidade. E isso significa, e é o segundo ponto ali, significa que eu não posso confundir morfema, eu não posso confundir nem com sílaba, e eu não posso confundir com fonema. Na unidade anterior, que nós falávamos de fonética, nós trabalhamos o que era um fonema, que é a menor unidade sonora na hora de pronunciar uma palavra. E a combinação dessas unidades sonoras, desses sons, a gente cria as sílabas, a gente cria as palavras na hora da pronúncia. Agora, não tem sentido, fonema não é sentido, sílaba também não é sentido. Sílabas são impulsos de pronúncia da palavra. Quando eu digo casamento, eu uso 4 impulsos de palavras, logo eu tenho 4 sílabas, mas eu não tenho ali morfemas, porque essas pequenas formas da palavra, da estrutura dela, esses pequenos pedacinhos, para serem considerados morfemas, eles precisam possuir sentido, eles precisam portar sentido. O S do plural, como dissemos anteriormente, ele é um morfema. O sufixo inho é um morfema. E dentro disso, então, todas as unidades que portam sentido são morfemas. E o primeiro deles, e o que nós vamos trabalhar hoje não vai ser muita coisa, é o começo, é o radical ou a raiz. Essa parte, gente, é a parte mais importante. Você entender o que é um radical, o que é uma raiz da palavra, você já está quase sabendo a estrutura de palavras. Porque os outros elementos mórficos que vêm, os outros morfemas que vêm, o sufixo, o prefixo, a vogal temática, a desinência, a vogal de ligação, todos esses outros, eles se ligam ao radical da palavra. Sem entender o que é o radical, você não consegue entender estrutura de palavras. E dentro disso, então, nós temos a definição de um radical. O radical informa pra gente o sentido da palavra. Quando você vai lá no dicionário, você pesquisa uma palavra, elas estão todas lá agregadas por ordem alfabética e também por ordem de radical. É a ordem alfabética justamente do radical. Por quê? Porque o radical ele forma o que a gente chama de família de palavras. As palavras de uma mesma família, elas têm o mesmo radical. E isso tem até um nome, que são palavras cognatas. E é o quê? É aquela parte que não muda. Então se eu pego uma família de palavras, casa, casinha, casarão, casebre e etc., eu tenho uma partezinha que não muda. Essa partezinha que não muda é o que nós chamamos de radical. Olha, é o cas. Aquele A não faz parte porque em casinha já muda, em casebre muda. Então a parte que não muda, se você ficar em dúvida em qualquer momento sobre o radical de uma palavra, você então cria uma família, a gente diz derivar, você deriva essa palavra, casa, casinha, casebre, casamento, você deriva, anota. E aí você olha a parte que não está mudando. Essa parte que não está mudando é o que nós chamamos de raiz. Ela pode sofrer uma leve mudança às vezes. Eu não anotei aqui nas nossas anotações aqui no painel, mas uma pequena parte que às vezes pode haver uma alteração, dependendo da questão fonética, etc. E a gente vai chamar isso de alomorfia. Anote aí no seu. Alomorfia. O que é um alomorfe? É quando o radical sofre uma leve alteração. Não é comum. Isso é um fenômeno muito raro. Eu tenho, por exemplo, rico com C. E aí eu tenho riqueza com QU, para manter a fonética. A fonética prevalece em relação à morfologia. Então se eu tenho rico com C, e ele tem som de Q, e eu tenho riqueza, o QU também tem som de Q, então no caso, tanto o C quanto o QU é o mesmo fonema, vocês lembram? E para manter a pronúncia, eu não posso escrever com C. Se eu escrevesse riqueza com C, ficaria riceza, porque na língua portuguesa o C antes de um E, ele soa como C mesmo, ele não vai soar como Q. Então às vezes aí a gente chama isso de alomorfia, vai haver uma pequena alteração. Eu tenho água com GU, mas eu tenho aquático, que é da família de água, mas vem com QU, porque na língua antiga,
a palavra era aqua. E aí daí por isso que nós temos aquaman, nós temos aquático e aquífero. Então o que, o é da família também da palavra água. Esse radical sofre uma alteração, mas continua sendo o mesmo radical, tá? Continua mesmo tendo essa pequena alteração. Tem uma coisa também no radical que vocês precisam saber. O radical agrega duas coisas para ser radical. Ele tem forma, porque é morfologia, e ele tem que ter sentido, ele tem que portar sentido. Então o radical, ele é a unidade que porta o sentido básico da palavra. Se eu coloco um sufixo, aí eu mudo levemente esse sentido anterior. Se eu coloco um prefixo, eu mudo também levemente esse sentido anterior. Mas o sentido básico, quem dá é o radical. Tanto casa, casinha, casebre e etc., todas vão ter um sentido básico da palavra casa que está lá no dicionário. E levemente alterado pelos outros elementos. Eu tenho casa e eu tenho casas. Ó. O S alterou levemente porque ele deu a ideia para mim agora que é mais de uma casa. Eu tenho também as palavras cognatas, que são, como eu disse, as palavras que possuem o mesmo radical. Se eu tenho peixe, peixinho, peixeira, peixão, peixada, todas essas palavras, olha, têm o mesmo radical peixe. E logo, elas são de uma mesma família. Sendo de uma mesma família, nós vamos dizer que elas são cognatas e tem que cumprir os dois princípios. Tem que ter forma, que é o pei, e tem que ter o mesmo sentido da família, que é essa ideia desse bichinho aquático maravilhoso que a gente gosta tanto, que é o peixe. E existem também os falsos cognatos. Nossa, aqui ficou um pouco grande, né? Ficou um pouco grande. Deixa eu deixar pequeno novamente. Calma que no final tudo dá certo, né? Sempre dá certo. E aí vai aparecer aí pra você, do jeito que a gente quer. Então nós temos, só para fechar essa aula, tá? Aqui. Mais um pouquinho ainda. Pronto, agora ficou ótimo. Mais um pouquinho. E então nós temos os falsos cognatos. É muito importante também entender o que é um falso cognato. São palavras que no primeiro momento, elas até parecem, né, ter o sentido de outra, mas aí elas não têm. No segundo momento, a gente nota que elas, na verdade, não são daquela mesma família. Elas só parecem que são, mas de verdade elas não são. E aí nós chamamos essas palavras de falsos cognatos. No primeiro momento, elas parecem que têm o mesmo sentido de outra. E num segundo momento, elas não têm. Exemplo aqui, tá um pouco cortado ali, porque não ficou muito legal eu tinha esquecido, né, de jogar do tamanho correto e ficou um pouco grande e a gente cortou um pedacinho, mas está escrito ali que palavras que no primeiro momento elas parecem ter o mesmo radical de outra, mas que não são. Como a gente identifica? Olhando aqueles dois princípios. Para ser radical tem que ter forma e sentido. Forma porque é morfologia, sentido porque eles portam um sentido. Todo morfema tem que transportar um sentido para uma informação qualquer daquela palavra. A palavra porta e porto, por exemplo, são falsos radicais. Por quê? Porta e porto, embora o radical ali tenha forma, ele cumpre o primeiro princípio, ó, tem forma, mas ele não cumpre o segundo, que é porta e porto ter a mesma base de significado, a mesma base semântica. Desta forma, porta e porto não são cognatos, são falsos cognatos, também dependendo do lugar onde você estudar, vai dizer que isso aí é um falso radical. Certo? Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham, né, entendido o máximo possível aí. Dúvidas que sobraram aí você, claro, pergunta depois pra gente lá no WhatsApp. Mas a base é essa. Eu quero que vocês entendam nessa aula o que é a morfologia, ela estuda as formas das palavras. Entender que nessa aula nós estamos começando a falar das estruturas das palavras. Dentro da estrutura das palavras nós temos pequenos elementos chamados morfemas. E eles carregam o sentido
né? Eles transportam um tipo de sentido relacionado àquela palavra. Eles podem ser do estilo radical, eles podem ser do estilo, ou então também chamado de raiz. Nós hoje só falamos de radical, depois nós vamos falar do sufixo, do prefixo e dos outros. Você já pode, claro, ir adiantando o serviço e estudando aí. Nós também falamos que o radical, ele é a parte que não muda. E quando eu tenho uma série de palavras que têm o mesmo radical, nós chamamos isso de palavras cognatas ou termos cognatos, que são palavras que possuem um mesmo radical. Esse radical pode sofrer uma leve alteração e nós vamos chamar isso de alomorfia, alomorfes. É quando eu tenho rico e eu tenho riqueza, rico com C e riqueza com QU, mas a pronúncia é a mesma, a fonética prevalece em relação à morfologia. Isso nós precisamos também saber. Também nós falamos que pode haver os falsos radicais ou falsos cognatos. São palavras que num primeiro momento parece que elas têm o mesmo radical, mas quando a gente vai estudar, quando a gente se aproxima delas, a gente nota que isso não é verdade. Elas só pareciam que tinham o mesmo radical, mas elas não cumprem os dois princípios. Para ser radical precisa ter forma e sentido. Se tiver só forma, não adianta. Eu tenho porta, eu tenho porto. Porta e porto, em termos de radical, elas têm a mesma forma. Mas quando eu analiso o sentido, elas não são portadoras de sentidos parentes. Elas não pertencem a uma família de sentido. Tem que pertencer a uma família de forma, a uma família de sentido. Pode haver, às vezes, até uma leve alteração na forma, mas continua mantendo a relação de sentido. Certo? Então, dúvida, manda pra gente lá no WhatsApp. Essa é a primeira parte do nosso estudo de morfologia.